Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Começando aqui o nosso episódio 86 do Café com a Lu. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre amor próprio. Sejam bem-vindas. Agora aqui vai ser com a mulherada, né? Nós vamos entrar num processo de trabalhar aqui o feminino. Seja bem-vinda, Sinaida. E hoje nós vamos falar sobre o amor próprio, como a gente elevar, como despertar esse amor, né, dentro de nós, que é o processo, o primeiro processo que eu falo que a mulher tem que olhar para ela, né? Então, quando a gente começa a olhar para a gente eleva a nossa autoestima, a gente melhora a nossa vida, a gente melhora a nossa felicidade, todo o processo do auto-amor, né, voltado para dentro de nós, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa autoestima, sobre esse amor próprio, sobre como elevar isso, como mudar, né, a baixa autoestima para um processo de amor mesmo, né? Que o amor é próprio. O que é o amor próprio? É olhar pra gente, né? É amar a si mesmo, né? Então, mas por trás disso tem muitas coisas que a gente tem que olhar, que a gente tem que entender, né? Porque não é só falar, né? Mas estar nesse lugar não é fácil. Então, hoje nós vamos mexer um pouquinho aí nessa questão, né? Sejam todas bem-vindas e vamos lá, gente. As lives aqui vão ficar todas salvas, todos os cafés eles ficam salvos, né? Então, o que é a terceira temporada já, 86 cafés, né? Então, eu fiz a primeira temporada lá no Instituto Espaço do Amor, né? Depois eu fiz conjugado a temporada no Luciane Mello, oficial, e com o Clube das Mandalas, né? O Luciane Mello oficial agora passou a ser os Arcturianos na 3D, que foi como ele foi construído, né, pela primeira vez. Então eu voltei para esse perfil, os Arcturianos na 3D, então vai manter esse, né? Então eu vou trabalhar agora com esse aqui, Mulher Gigante Oficial, né? E nós vamos trabalhar nesse canal aqui para elevar a energia mesmo da mulher, para mudar a história da mulher. Então, sejam todas bem-vindas e vamos juntas aqui, né? Aqui eu quero muito formar grupos mesmo, essa egrégora de mulheres, né? Para mudar a história, gente. É a reprogramação, eu sou autora da reprogramação do ser, né? Para quem não me conhece, aí eu sou autora da reprogramação do ser, que é uma técnica de transformação pessoal. Eu sou autora do Clube das Mandalas, autora do Hospital da Casa, né? E sou fundadora do Instituto Espaço do Amor. Então, aqui, esse canal é para poder a gente trabalhar agora as mulheres, né? Vamos mudar as histórias aí de muitas mulheres. Então, eu começando aqui, eu falo assim, a gente está começando aqui do zero. Então, quem estiver chegando comigo é para levar isso para frente, né? É para a gente poder caminhar juntas, né? Então, o que eu quero aqui é caminhar juntas, é dar a mão com vocês e mostrar, falar assim, caramba, vamos juntas, porque esse é o caminho, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, né? Sobre o amor próprio, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, para quem está chegando aqui, né? A minha história de estar aqui hoje falando para vocês, né? Lá atrás,
antigamente eu tinha muita vergonha, né? E quando eu estudava, eu falava assim, caramba, eu tinha até medo de falar, de apresentar alguma coisa na sala de aula. Então eu preferia tirar 0 do que falar em público, né? Do que falar para algumas pessoas, do que me mostrar. Então isso, lá atrás, eu olho assim, a minha autoestima era muito baixa, né? Eu tinha muitas crenças limitantes, eu tinha muitos medos, né? Então depois que eu reprogramei a minha vida, depois que eu entrei no processo da reprogramação, eu mudei a minha história, né? Então hoje está falando aqui para vocês, está falando para o mundo, porque eu falo que hoje a gente já está com 86 cafés aqui, né? Começando essa terceira temporada aqui com vocês aqui no Mulher Gigante, mas eu já venho, né? O que tenho falado para as pessoas, hoje eu atendo gente do mundo inteiro, né? Então com a mentoria Reprogramação do Ser, então foi uma mudança muito grande na minha vida, né? Eu comecei lá em 2017, depois do falecimento do meu pai, né? Em 2016 meu pai faleceu, e quando meu pai faleceu, ele faleceu me pedindo ar para respirar, né? Então essa história é uma história que eu conto por quê? Porque dói muito, né? Dói muito, foi uma dor muito grande na minha vida, e foi também o que fez eu estar aqui hoje. Eu falo, as piores coisas que acontecem na nossa vida, elas são coisas para poder levar você para outro nível, para você entender algo, para aprendizado, né? Então, quando aconteceu esse episódio lá, eu me senti muito impotente, eu fiquei muito pequena, sabe? Eu me escondi, eu entrei numa depressão profunda. Então, naquele momento ali, depois do falecimento do meu pai, eu fui como se eu estivesse entrando num buraco ali. Eu fiquei de um casulo, né? Então ali eu fiquei, e as pessoas começaram a me ajudar, porque eu cheguei ao ponto de não ter dinheiro para comer. Então, quando eu comecei a sair daquele lugar, quando eu falei, caramba, eu tenho que sair daqui, eu tenho que olhar para mim, né? Tem tudo a ver com o nosso processo hoje, que nós vamos falar de auto-amor, de amor próprio, né? De autoestima. Então, mas naquele momento eu era a pior pessoa da vida. Então às vezes a gente se olha como se fosse o pior, né? A gente tem esse olhar de que eu estou no lugar errado, eu sou a errada, né? A gente coloca culpa, né? Porque é assim que a gente se vê quando a gente está num caos. E para eu sair daquele lugar, eu tive que levantar. Eu tive que sair, eu tive que olhar para o lado, eu tive que entender que tinha outras pessoas à minha volta, né? Eu tive que buscar, né? Então eu comecei a buscar. Primeiro eu busquei o yoga, né? Porque como meu pai faleceu me pedindo ar para respirar, eu queria entender a respiração. E eu fui buscar estudos para entender o porquê eu não tinha aquele ar para dar para o meu pai, né? Então eu fui buscar, e a primeira coisa que me veio foi trabalhar com a yoga, que era a questão da respiração, entender a respiração, né? Entender, e aí daí para frente o que eu encontrei? Eu encontrei o nosso prana, o nosso chi, a nossa respiração, a nossa energia vital, né? Então a nossa energia vital é a nossa luz cristalina, né? É a nossa fonte, é Deus dentro de nós. Então, quando eu falo isso, gente, que eu encontrei Deus dentro de mim, é forte.
é uma mudança, foi uma mudança de vida total, sabe? Então eu falar isso hoje para vocês aqui é entender que a gente tem algo muito maior dentro da gente que às vezes a gente deixa passar. E quando eu entendi que eu tinha uma força gigantesca dentro de mim, que eu tinha uma força muito grande, que eu podia buscar essa força, sabe? Que eu podia ir muito além, né? Eu fui além, eu fui buscar, né? Então foi quando foi construída a reprogramação do ser, né? Que é a técnica terapêutica que hoje eu entrego não como uma técnica somente, mas como uma transformação de vida, né? Então eu transformei a minha vida, eu mudei a minha história, né? E hoje eu ajudo muitas pessoas a mudarem a história delas também. Hoje eu tenho a formação da reprogramação, né? Hoje já tenho reprogramadoras aí trabalhando comigo, né? E é o processo, né? É o processo do crescimento, é o processo da transformação, né? E para a gente falar de tudo isso, a gente tem que falar do nosso amor próprio, né? A gente tem que falar do nosso amor próprio. O que é o amor próprio, né? Então, gente, dê coraçãozinho aí, como que a gente tá nova aqui, né? Muita gente tá perdida, tem gente que tá pensando que eu tô lá no outro canal. Vamos compartilhar com algumas pessoas aí. Vamos, dê coraçãozinho, vamos compartilhar com os amigos, para que a gente possa... Vou compartilhar aqui com algumas queridas. Vocês também compartilhem aí, dê coraçãozinho pro Instagram. O Instagram tem que reconhecer que a gente está aqui. Então, para ele reconhecer, é dessa forma. E a gente pede aí para que vocês colaborem também e que a gente crie aqui uma egrégora muito grande. Então, convide amigas para estarem aqui conosco, para que a gente possa fazer um evento bem legal aqui nesse canal, né? Então, eu sou de Brasília, né? Então, e vocês aí, coloquem aí de onde vocês são, para a gente poder ir se conectando e ir sabendo da onde a gente está falando, né? Cada um aí no seu cantinho, mas estamos juntas aqui, conectadas, né? Então, bora lá, bora começar o nosso tema. Agora nós vamos começar uma aula, tá, gente? Eu falo sempre que as lives vocês tragam sempre caderno, caneta, né, para vocês anotarem, né? Porque eu falo, tudo que a gente participa, a gente tem que estudar, entender, né? E eu gosto sempre de falar que pegue e faça listinhas, pegue uma caneta para vocês anotarem alguns pontos que vocês acham importantes para a transformação de vocês, tá? Então, aqui que eu separei aqui 10 passos para a gente trabalhar esse amor próprio, né? Olha aí. Taubaté, São Paulo, né? Legal. A Fabrícia. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. E eu quero que vocês se sintam assim, ó, abraçadas aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês podem me mandar direct, pode falar comigo, eu respondo vocês, tá? Então, a gente vai... eu quero isso, uma troca, né? Uma troca. E o nosso café, por que é o Café com a Lu, gente? O Café com a Lu, ele começou lá atrás... E esse café, ele vem assim de uma história de vida. Hoje eu não vou contar a história do café aqui para vocês, porque senão a gente não vai falar do amor próprio, né? Porque já é outra história. Mas o café aqui, ele representa a união, tá? Ele representa essa nossa egrégora,
essa união de pessoas, a troca, né? Eu falo, vem trocar um dedinho de prosa comigo, tomar um cafezinho. É trocar mesmo ideias, é participar. Quem quiser participar comigo, eu também aqui, né? Vocês podem colocarem aí que eu chamo para vocês falarem comigo, para você falar um pouquinho da sua história também. Então, aqui não é nada muito formal, é uma coisa bem informal, para que aconteça na hora o que tiver que acontecer. A gente sempre vem com tema, mas as coisas podem mudar. Aqui o café é livre, né? É para a gente ter liberdade, tá? O meu maior valor aqui é a liberdade, né? Eu gosto de liberdade, então eu busco essa liberdade, né? Então, o que eu ensino hoje é a pessoa ter liberdade de vida, né? De todas as formas, tá, gente? Liberdade no profissional, liberdade no pessoal, né? Então, é isso que o café representa aqui, ok? Então, bora lá, né? Vamos tomar um golinho de café. E vocês sempre trazem aí o cafezinho, o chazinho, o leitinho. A referência aqui é o café, mas é por conta da história que eu tenho com o café. Mas não quer dizer que as pessoas têm que gostar de café, né? Eu adoro chá. Café para mim é de manhã cedo, é cedo. Depois é só chazinho, né? Eu adoro um chazinho também, né? Leite eu não sou muito fã. Fui intolerante à lactose durante uma vida quase toda, né? Eu tive alergia à lactose, depois eu me curei, mesmo com a reprogramação, eu me curei da intolerância à lactose, né? E hoje eu tomo leite, mas fui intolerante durante muito tempo da minha vida, né? Com alergia mesmo, né? Eu tinha febre, eu ia para o hospital, então depois que eu me curei, assim, a gente entende que tudo pode acontecer na nossa vida, tá? E tudo é mente e pensamento. Tudo, tudo. Toda doença, ela começa por dentro, né? Ela não começa por fora, tá? Então, a gente vai começar agora. O que é o amor próprio, gente? O amor próprio é gostar de você mesmo, é você olhar para você, é ter um amor por você, né? O amor próprio, ele vem ligado com a autoestima, né? Ele vem ligado com a felicidade, tá? Eu separei aqui algumas situações que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que olhar, né? Porque a gente tem muitas travas na vida por conta de não entender como caminhar para esse amor próprio, né? Para essa autoestima, para melhorar a nossa energia. Eu sempre vou falar de energia, né? De energia porque tudo é energia, tá? Então, quando a gente trabalha a nossa energia do amor próprio, tá? A nossa energia do amor próprio, a gente vai começar a olhar de uma forma ampla, porque se tudo é energia, tá? Se tudo é energia, tudo está aqui, né? Então o amor próprio, ele também está aqui. E por que eu não estou enxergando esse amor, né? Porque tem outras energias me bloqueando, né? Porque tem outras situações me bloqueando, né? Então eu não consigo elevar a minha energia para começar a vibrar em uma frequência de amor, né? Quando a gente fala de energia, a gente fala de frequência e vibração. Então, se eu estou vibrando em uma frequência de tristeza, de dor, de mágoa, né, eu não consigo atingir uma frequência de amor. Porque o que eu estou buscando? A minha vibração, ela vai sempre em situações que me causam tristeza, dor, né? Situações ruins. Então, é por isso que a energia aqui, quando eu trato de tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai olhar para a questão energética, tá? Porque tudo é energia, tudo é vibração e tudo é frequência, tá? Então, se eu tenho uma frequência, eu vibro
de alguma forma eu tenho uma onda vibratória que está elevando isso para algum lugar. E isso está me trazendo, ressoando uma situação assim ou assado. Né? Quando a gente vibra numa energia elevada, a gente começa a buscar situações, né, elevadas para a nossa vida. Se eu vibro no amor, eu vou buscar frequência de amor. Se eu vibro na tristeza, eu vou buscar, né, a frequência ali da tristeza. Tá? Então, a gente sempre vai estar olhando para esses dois lados, né? Tanto para a frequência, para a vibração e no total que é a energia, né? Ok? E a gente vai entrar no amor próprio, né? O que bloqueia primeiramente o nosso amor próprio? Qual é a primeira trava que a gente tem? Né? É a falta de aceitação. Quando a gente não aceita a nossa própria vida, quando a gente não aceita quem a gente é realmente, né? Esse é o primeiro passo que eu falo, o primeiro olhar. Para quando você fala de amor próprio, o primeiro olhar é você olhar com aceitação. Né? Como eu estou me aceitando? Né? Aceitar que a gente tem erros, que nós não somos perfeitos. Né? Eu não sou perfeita, você não é perfeita, ninguém é perfeito. E a gente erra, sim, a gente erra. Né? Aceitar os nossos erros. Sabe, quando a gente fala de aceitação, caramba, como que eu vou aceitar que eu sou desse jeito? Né? Então, o bloqueio está aí. Por que eu não posso aceitar os meus erros? Né? O que tem por trás disso que me bloqueia? O que aconteceu na minha história de vida que está me bloqueando? Por que eu não posso aceitar isso? Né? Eu tenho que me olhar, eu tenho que olhar para mim e falar assim, caramba, eu me amo, eu quero o melhor para mim. Né? Então, a aceitação é o primeiro olhar. Você olhar com aceitação, aceitar os seus erros, aceitar as situações que aconteceram na sua vida, aceitar a sua criança ferida, né? Porque quando a gente começa a mexer com tudo isso, a gente vai entrar lá naquela criança que sofreu, naquela criança que passou alguma situação, né? Então, e aceitar a história, aceitar o nosso momento é doloroso às vezes, né? Então, a aceitação é um passo muito grande que a gente dá quando a gente começa a olhar. Mas olhar para essa pessoa que está aqui no presente. Nós temos que estar 100% presente. Né? A gente tem que trabalhar só por hoje. Só por hoje eu sou essa pessoa, né? Só por hoje eu sou a Fabrícia, só por hoje eu sou a Luciane, só por hoje eu sou a Sinaida, né? Então, só por hoje nós somos a gente mesmo. Né? Então, quando você olha para você, né, e você fala assim, eu quero entender quem eu sou. Então, olhar para o amor próprio não é só simplesmente falar, eu me amo. Né? Porque não é só isso, gente. Né? Falar é uma das coisas que você tem que fazer. Mas a gente trabalha com 5 sentidos. Né? Os nossos 5 sentidos, ele tem que estar dentro do nosso processo de vida. Né? A gente tem que sentir esse amor próprio. A gente tem que enxergar esse amor próprio. A gente tem que saber cuidar dessa pessoa. Né? A gente tem que acariciar essa pessoa. A gente tem que... Não é só falar assim, eu te amo. Ah, mas eu falo todo dia, Lu, que eu me amo. Né? Mas como que está o seu pensamento? Porque tudo começa mente e pensamento. Né? Eu criei até um passo aqui que eu coloquei
o que a gente precisa para essa mudança? Entender as nossas travas, tá? Para destravar tudo isso, né? Onde que estão essas travas? Tá? Então nós vamos falar das travas aqui, que a primeira é a aceitação, a falta, né, de aceitar, tá? Quando a gente coloca o não aceitar, né, a falta de aceitação é uma trava, tá? Então quando a gente destrava essa aceitação, né, quando você dá um destrave, aí você entende, caramba, primeiro eu tenho que me aceitar. Quem eu sou, né? Eu tenho que olhar para mim e falar, eu sou, né? Fulana, eu sou ciclana, eu sou essa pessoa que está aqui. Eu sou o amor da minha vida. Né? Então, olhar no espelho, porque tem gente que fala assim, Lu, eu não consigo nem me olhar no espelho. Né? Então, o primeiro passo é você conseguir olhar para você. O exercício do espelho, eu sempre ensino muito o exercício do espelho, porque o exercício do espelho, ele é fundamental para a gente se enxergar, né? Tá? Eu trabalho tanto o espelho, tanto no visual, no somente pensamento, na meditação, quanto a gente trabalha o espelho físico mesmo, tá? A gente olhar para a gente como que a gente olha sem ter um espelho aqui, né? É você fechar os olhos e você olhar para você. Tá? Então aqui vamos fazer até um exercício aqui agora, né? Feche os olhos. Vocês aí, feche os olhos e olhe para você, coloca você na sua frente. Né? É um espelho. Tá? É o nosso espelho aqui, eu falo, é o nosso espelho da mente, né? Mental. A gente vai criar um espelho mental. Então você coloca você na sua frente e você olha para você, né? Olha para você, visualiza você como você é. Mas aqui hoje eu não quero trabalhar a negatividade dessa pessoa. Aqui nós vamos trabalhar o positivo dessa pessoa, de quem você é. Né? Então, porque a gente tem que olhar para os dois lados, é uma dualidade. Mas eu quero que você olhe para você, para a pessoa incrível que você é. Nós vamos entrar em um processo de entender quem você é. O amor que você tem que ter por você. Então, quando você olha para essa pessoa incrível que você é, você busca as coisas assim, coisas legais que você sabe fazer. Olha para você e fala assim, eu amo fazer isso. Olha uma coisa que você gosta de fazer. Visualiza você fazendo essa coisa. Olha aí uma coisa muito boa que você fala assim, caramba, eu sou foda nisso, eu sou muito boa nisso. Entende quanto você é incrível, quanto você é grande. Isso, uma coisa só, uma coisa. Que hoje a gente vai olhar somente uma coisa. Para você entender o quanto você é grande. Né? Então, quando você visualiza, você fecha os olhos, você vê você nesse espelho e você vê você fazendo uma coisa que você gosta, que você ama e que você sabe que você é boa nisso, isso é você buscando o seu amor próprio. Vamos abrir os olhos, voltar e entender que sim, que a gente pode ser grande. Entender que você pode buscar essa pessoa dentro de você. Você pode colocar esse espelho à sua frente todo minuto que você quiser. Né? E entender que sim, eu sou essa pessoa.
e você pode buscar muitas coisas. Você tem uma história de vida, né? Você tem uma história, e dentro dessa história você tem infinitas coisas grandes que você tem, que você faz e que você já viveu e que você pode buscar. E quando a gente busca o nosso amor próprio, a gente não busca as coisas negativas, a gente busca o positivo. A gente busca as coisas boas, porque tudo o que a gente traz para o nosso presente é somente a 10% dessa história de vida. E esses 10% tem que ser coisa muito boa, gente. Tem que ser coisas incríveis, né? Coisas maravilhosas que a gente fez. Porque tudo é agora. É 100% presente. É 100% presente. Anota isso. A gente tem que viver 100% presente. O passado não existe. Mas não existe. Não tem como você voltar para o passado. O futuro também não existe. A gente não atinge o futuro. A gente só faz hoje para atingir o futuro amanhã. E amanhã é hoje de novo. Então, o que a gente vive? A gente vive hoje. A gente traz esses 10% do passado para o presente. E a gente pega 20% do nosso futuro e traz para cá, porque o futuro é uma projeção. A gente projeta 20% das nossas conquistas. O que eu quero conquistar? E a gente vai buscar esses 20% lá na frente, e os nossos desejos, nossos sonhos, e nós vamos trazer para cá. E vamos colocar aqui nesse momento. O momento é agora. É você olhar para você agora. Edmeia, seja muito bem-vinda, minha querida. Maravilhosa. Hoje nós estamos falando aqui de amor próprio. Tem muito a ver contigo, com a sua história, com o seu processo, com o seu trabalho. Fica aqui com a gente e vamos. Então o que a gente faz quando a gente busca esses 20%, quando a gente busca esses 10%, e a gente coloca aqui e fala assim, é isso que eu quero, é assim que eu quero me ver, é assim que eu quero enxergar essa mulher agora. Né? Eu quero entender que eu posso isso tudo. Né? Então, quando a gente faz esse exercício do espelho, a gente olha para a gente olha para o nosso interior, a gente olha para a nossa alma, a gente olha para os nossos sonhos e a gente busca isso no mais profundo, né? E a gente trabalhar esse amor próprio é olhar dessa forma, é olhar como eu quero o melhor para a minha vida, para a minha melhor versão. Né? Então a gente tem que entender as travas de tudo isso, o que me trava, para eu poder ressignificar. Então eu criei esses passos aqui, que é pensamento. Primeiro, o que eu estou pensando? Como que eu estou pensando? Né? O pensamento, ele cria as nossas emoções. Então, se você olha para o seu pensamento, como que eu estou pensando agora? Eu estou pensando negativo, eu estou pensando que eu sou feia, eu estou pensando que eu sou gorda, eu estou pensando, porque é pensamento. Vamos botar tudo no pensamento. O físico, ele vem depois. Então, primeiro a gente está projetando tudo isso dentro da gente. Né? Eu sou mal amada, ninguém me ama, ninguém me quer, né? O pensamento, ele está ali, te construindo. Né? O pensamento, ele constrói. Então, tudo que você pensa negativo, você tem que ressignificar. Você tem que começar essa mudança. Né? Então, aceitar quem você é, mudar
padrão de pensamento, né? Porque o padrão de pensamento é que cria as emoções. Quando você vê que você está pensando que você é um lixo, que você não presta, que você não vale nada, que eu sou uma porcaria, você está construindo uma mulher dessa forma. Então você bota na sua mente como você quer construir. Então, quando você projeta os 20%, você coloca ali, escreve no papel o que eu quero, como eu quero estar, como eu quero viver, como é a mulher que eu quero ser. Você vai começar a projetar essa mulher na sua vida. Eu quero ser maravilhosa, eu quero ser uma mulher incrível, trabalhar com o que eu amo, eu quero ter liberdade de vida, eu quero ter liberdade financeira, né? Eu quero ter liberdade de tempo, eu quero viver da melhor forma. Então, lá no comecinho eu falei que o valor maior aqui do nosso trabalho vai ser liberdade. Né? Então, quem começou comigo lá na live entendeu esse campo. Então, nós vamos buscar essa liberdade. Essa mulher que vai estar aqui buscando esse amor próprio, ela tem que buscar a sua liberdade de vida. Né? Então, olhar para você e entender, eu quero ser a melhor mulher desse planeta. Né? Eu não quero ser só a mulher aqui dessa minha casa, eu quero ser uma mulher que pode projetar muitas coisas e fazer o melhor que tem dentro de mim. Porque tudo tá dentro de você. Tudo tá dentro de você. Né? Então, quando você olha ali para frente, você vai encontrar as suas emoções. Se você pensa, você tem emoções. Então, essas emoções, elas vão ser positiva ou negativa conforme o seu pensamento. Seu padrão de pensamento vai construir isso. Isso é neurociência, tá, gente? Aqui, eu estudo neurociência e comportamento humano, né? Eu estou até finalizando a minha pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Então, eu entro muito com o processo da neurociência aqui. Tá? Então, quando você constrói as suas emoções, você começa a construir o quê? As suas crenças. Né? Você começa a construir as suas crenças. Então, quais são as crenças que estão aí dentro de você? Se ela te limita, ela é uma trava. Se ela te limita, ela é uma trava. Coloca isso aí no seu caderninho, anota isso. O que está me limitando? Está me travando. Então, seu pensamento, seu padrão de pensamento que estiver te limitando, como eu estou pensando, ele está me travando. Né? Então, para ter esse destrave, eu tenho que entender o que eu estou pensando. A gente volta lá atrás, no pensamento. Se o pensamento cria as emoções, eu estou sendo travada pelo meu comportamento aqui. Né? Por quê? Porque as emoções, ela cria o comportamento. É o terceiro passo. Né? Se as emoções criam o comportamento, como que eu estou me comportando? Você vê que as travas estão aí, ó. Se eu estou pensando que eu sou um lixo, se eu estou pensando que eu sou um lixo, a minha emoção é o quê? Quando eu afirmo isso, quando eu falo, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria, eu não consigo nada, eu não conquisto nada. Qual é a emoção disso? Tristeza, né? Você está buscando o quê? A sua frequência está indo lá na vergonha, está indo lá na culpa, está indo nos sentimentos, nos piores sentimentos,
lá embaixo. Né? Então eu estou buscando tristeza, eu estou buscando sensação de escassez na minha vida. Porque o que o lixo faz? O lixo te coloca em um lugar, pensa em um lixo, no físico. O que é um lixo físico? É algo que não é bom, que é o que não presta mais, é o que não serve para ninguém. Vai para o lixo. Outro dia eu escutei uma pessoa falar isso. Então isso me mexeu comigo. Falei, gente, como que a pessoa pode chegar ao ponto de falar que ela é um lixo? Né? Então isso vai te jogar em um lugar que quando você coloca essa sensação, esse sentimento nesse lugar, você não está buscando o seu amor próprio. Você não está enxergando esse amor que você tem por você. Então você cria uma situação dentro de você de escassez, de pobreza, de tristeza, de dor. Né? Lixo, ele está relacionado com a miséria. É a escassez no nível mais baixo que existe. Entende? Então, olhar para você e colocar você em uma posição de amor mesmo, olhar com amor para você. Isso, eu estou colocando aqui uma situação muito, muito crítica mesmo, né? Que é para um entendimento desse passo a passo. Né? Então, mente e pensamento, pensou, você começa a criar. Então, o primeiro passo que tem que fazer? Mudar o padrão de pensamento. Sair do negativo e transformar isso para o positivo. Né? Se eu estou pensando dessa forma, se eu estou me vendo, né, como feia, como horrorosa, como mal amada, vamos mudar. Qual o pensamento que eu tenho que ver? Eu tenho que me ver que eu sou amada, que eu sou querida. Eu tenho que me amar primeiramente. Eu tenho que olhar e falar, eu me amo. Tudo começa por você. Tudo, tudo, tudo. Tudo vai começar pela gente. Né? Aí você tem aquela questão, mas eu amo mais o outro do que amo a mim mesmo, né? Primeiro eu olho para o outro, depois eu olho para mim. Né? Tá errado. Né? Você tem que olhar primeiro para você. Mas a segunda trava aqui que eu coloco, nós não vamos falar de todas as travas, né? Mas eu coloquei a aceitação, a falta de aceitação, e a segunda trava, que é uma das maiores que eu vejo, é o ego. O orgulho. Né? A pessoa ela sofre por orgulho. Entende? O orgulho ele está ligado com muitas situações na nossa vida. Então o ego, ele é... A pessoa fala, tem gente que fala assim, eu gosto de mim, coloca como orgulho como se fosse... Eu olho para mim, faço tudo para mim, mas o orgulho não é isso. O orgulho é você fazer tudo pensando em você, mas sem olhar para a sua volta. Né? Eu faço tudo, eu quero tudo para mim, mas eu não olho para ninguém. Né? É o ego, é o egocentrismo, é querer tudo demais e não olhar a sua volta. Então, você não cria uma situação boa para você. Tá? Então, o bom é você olhar para você, querer para você algo que faça bem para você e que faça bem para o todo. Né? Isso tem que... toda situação, quando a gente fala de amor, né? O amor, ele é isso. Ele é amar, né? De uma forma que esteja harmônica para todo mundo.
O excesso do amor é ruim. Tudo que é excesso é ruim, né? Você querer demais para você, ele se transforma em egocentrismo, em ego. Tá? No orgulho, né? Que o orgulho, ele não é uma situação boa. Quando o ego, dentro do ego tem duas situações, tudo tem dualidade. Quando a gente fala do ego de um lado positivo, né? Ah, Lu, mas o ego não tem lado positivo. Tem. Tudo tem o lado positivo. Porque tudo é dualidade. Tudo. Né? Então, toda sensação tem um lado positivo. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém aguenta uma pessoa feliz o tempo todo. Do mesmo jeito que a gente não aguenta uma pessoa triste também o tempo todo. Né? Aquela pessoa que é uma felicidade que não tem fim, 24 horas por dia. Quem é que aguenta ficar com uma pessoa dessa? Ninguém aguenta. Então tem que ter um ponto de equilíbrio ali dentro. Nessa felicidade mais, nessa alegria, no excesso ali, tem que ter uma tristezazinha para poder esfriar um pouco isso. Né? Que é o yin e o yang. Né? Quando a gente trabalha o yin e o yang, é isso. Né? Tudo tem uma dualidade. Então o ego também tem a sua dualidade. Né? Então, qual é o lado positivo do ego? É quando você vai olhar para a sua projeção, que você projeta o seu futuro e você quer algo de bom ali. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Né? Eu tenho vontade de mudar, vamos falar assim, eu quero botar peito. Porque eu acho que o meu peito, depois que eu engravidei, que eu tive bebê, ficou, né, flácido e tal. Eu quero mudar isso em mim. Tá? Mas o que é o ego negativo? Querer fazer uma cirurgia plástica aí e mudar, botar uma prótese, fazer algo para você, né? O que é o ego? Você fazendo uma cirurgia, né? Olhando para o lado negativo do ego, do orgulho. Né? Do lado negativo você vai colocar, por exemplo, eu quero colocar uma prótese para poder mostrar para o meu marido que eu estou bem. Né? Eu estou fazendo não por mim, eu estou fazendo pelo outro. Então eu vou ali passar por uma cirurgia, mas eu quero fazer isso só para mostrar para alguém que eu estou bem. Né? Aí, qual é o lado do ego positivo? Né? Eu quero algo, eu quero construir algo, eu quero fazer uma cirurgia no meu peito para eu estar bem, para eu estar vivendo, eu me sentindo bem, né? Eu quero ficar bonita, eu quero, entendeu? É o seu querer, é o seu sentimento. Não o sentimento do outro, o que o outro vai ver, porque o que o outro vai enxergar não é o que você está enxergando. Então você faz uma cirurgia plástica, o outro nem vê. Porque tem muitos casos desses. A pessoa mora com um cara 20 anos, ela corta o cabelo, o cara vai ver que ela cortou o cabelo, a Edmeia tá aí, que trabalha com visagismo, corta o cabelo, o outro nem vai ver depois de um mês. Nossa, cortou o cabelo, a pessoa já cortou o cabelo já tem um mês, aí o marido viu que cortou o cabelo depois de um mês. E isso, gente, é a gente fazer para o outro, é isso. Não é para você olhar para o outro como se fosse o seu olhar. Né? Então o ego negativo, ele é esse ego que você faz para o outro. Né? Você está fazendo tudo aqui, eu quero tudo para mim. Né? O ego é essa sensação também de querer tudo só para você. Eu não posso dar nada para ninguém.
né? Também é essa posição, né? Então o ego ele tem um lado muito ruim que a gente tem que sair dele, né? E tá preso muito com essa falta de amor próprio, né? Então são essas duas situações que eu olho, que eu falo assim que são fundamentais para a gente olhar para o nosso amor próprio: a aceitação e o orgulho, né? Aceitar os nossos defeitos, olhar para a nossa situação e olhar também para esse orgulho. Como que eu estou, né, trabalhando o meu orgulho? Como que eu estou trabalhando? O orgulho também não deixa você dar um passo maior, né? O orgulho, ele tá, são muitas situações. Se a gente for falar aqui de todas as situações que o orgulho traz, são muitas situações. Ele não te deixa você caminhar para frente, né? Ele não te deixa você, ele te trava, ele te coloca em uma posição de limitação mesmo, tá? Então, olhar para isso tudo, né? Então, quando a gente entra em todos esses passos, que a gente vai acabando saindo do nosso fluxo aqui, né? Mente e pensamento, bora voltar aqui. Mente e pensamento, emoções, né? As emoções, quando você cria tudo isso, que você olha para você, que você construiu as suas crenças, que você construiu o seu sentimento, que você tá olhando para o seu padrão de pensamento, o que você constrói? O seu comportamento, né? Como que você está se comportando, né? Então, você olha para o seu comportamento e fala assim: eu estou me comportando assim, eu estou me escondendo, eu estou com vergonha, né? Então, o seu comportamento aqui foi criado por tudo isso. Aí é a hora que a gente fala aqui da doença, que é do físico, né? O meu corpo começa a... Eu falo tanto que eu sou gorda, eu tô criando isso mentalmente, eu tô me espelhando nisso, né? Você é o espelho do que você pensa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer muito, eu tenho que fazer, o meu comportamento tem que ser esse. Entendeu? Eu tenho que olhar, então eu tenho que começar a ver as minhas rugas, eu tenho que começar a ver, nossa, meu pé de galinha aqui que tá nascendo, tem outro aqui, tem um aqui, tem... Eu começo a enxergar tudo isso, porque é o meu comportamento agora. Agora eu tenho que honrar as minhas crenças. Né? O meu corpo físico, o meu comportamento, ele vai honrar os nossos sentimentos, as nossas crenças. Eu tenho que honrar aquilo que eu estou sentindo ali. E isso, gente, não é só... eu estou falando aqui em um contexto de trabalhar mente e pensamento subconsciente, tá? Muitas vezes a gente está com essas crenças guardadas aí desde lá da nossa infância. Né? Você foi taxada de feia a vida inteira. Né? Você foi falaram que você magrela, eu fui taxada de magrela a vida inteira. Cambito seco, seu cambito seco, me chamava de bicha véia, de coisa, entende? Eu tenho uma história muito, muito voltada para isso, né? Então a minha autoestima era muito baixa. Né? Eu tinha vergonha de tudo, eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha de falar, né? Eu tinha vergonha das pessoas. Eu não gostava nem de estar junto com muita gente. Em roda de amigos eu não falava. Falava assim, fala uma frase, Deus me livre, eu não falava nada. Né? Por quê? Porque eu tinha uma história, eu carreguei uma história na minha vida de que isso era meu e não era. Porque quem falava isso para mim não era eu. Né? Mas eu passei a enxergar dessa forma, né? Eu passei a me enxergar como feia,
como cambito seco, como magrela, como descabelada, como muitas coisas eu escutei, né? E eu botei dentro de mim. E eu carreguei isso para minha vida. Então, ressignificar isso na nossa vida é uma liberdade muito grande. É uma liberdade de vida. Porque ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém. É só a gente mesmo que pode fazer isso. Né? O que pode fazer? Você buscar ajuda para você entender isso. Igual como eu falo, quando a gente entra na reprogramação, a gente vai entrar nas dores da pessoa, nas situações aí que precisa ser ressignificada na vida. E aí a gente vai entender isso com mais clareza. Né? Quando a gente ressignifica tudo isso, quando a gente entende essas travas que a gente teve durante toda a nossa história de vida, que eu falo que é a nossa linha do tempo, nós temos uma linha do tempo, e essa linha do tempo tem dores, tem sentimento, tem pessoas tóxicas que a gente viveu, tem tudo de lixo que a gente estava falando aqui, tem nessa história. Mas aí qual é a opção? É eu pegar esse lixo e colocar dentro de mim e carregar ele para a minha história de vida o tempo todo? E viver isso todos os dias? Né? Porque todo dia é hoje. Então todo dia a gente vive o que a gente tem dentro da gente. Se você tem as histórias, todo esse lixo dentro de você, você carrega um peso gigantesco que não é seu. Ah, fulano falou isso lá quando eu tinha 10 anos. Falaram, né, lá que eu... Tá, foi isso aí? Foi. Por quê? Tá, vamos ressignificar isso. Vamos olhar para essa história. Vamos entender isso. Né? E o que a gente faz? A gente traz toda a história para o presente e nós vamos liberar isso da vida de vocês. Então, quando a gente faz a reprogramação do ser, a gente trabalha em 10 áreas da vida. Né? Então, dentro dessas 10 áreas da vida, trabalho, amigos, que é o nosso bem-estar, as pessoas que a gente convive, né? Criatividade, né? A nossa criatividade, criação e criador, como nós fomos criadas, né? Como a gente quer criar os nossos filhos, como a gente cria os nossos projetos. Criatividade é um campo extraordinário na nossa vida. Né? Então isso tem que ser ressignificado. Espiritualidade, família, prosperidade, sucesso. O sucesso ele está totalmente ligado com o nosso amor próprio, nossa autoestima. Sucesso é o nosso reconhecimento. Como eu sou reconhecida, como a minha vida é reconhecida, como a minha história é reconhecida. Então, mexer nisso é um processo muito grande dentro da pessoa. Né? Tem relacionamentos, né? Nosso campo de relacionamentos, nosso propósito de vida, né? A nossa saúde. Então, são essas 10 áreas que a gente trabalha dentro da reprogramação. E quando a gente reprograma tudo isso, muda toda essa história, tudo muda. Tudo é uma transformação de vida. Isso que eu falo, hoje eu não vendo mentoria, eu não vendo terapia, eu vendo transformação de vida. É o que eu faço. Mas isso a gente tem que olhar para você. Né? Aqui a gente falando do nosso amor próprio, é você olhar para todas essas áreas da vida e começar a ressignificar tudo dentro de você. Tem que ressignificar, tem que mudar, porque você está criando o seu comportamento. E o nosso comportamento, né, ele vai mostrar as nossas atitudes, o nosso caráter. Né? Então, quando você começa a se coçar, você começa
a arrancar cabelo, porque tem gente que começa a criar uns hábitos, né? A gente vai entrar nessa mudança de hábito, né? Porque você criou um hábito ali, tudo isso gerou atitudes, e essas atitudes ela começa a ter frequência, né? Quando frequentemente você começa a fazer aquela situação, e aí você vai criando hábitos. Olha como é gigante essa questão do amor próprio. A gente for entrar aqui, ainda tem muitas outras coisas para a gente entrar. Isso aqui é um curso completo. Eu vou criar um curso só de amor próprio, falar só do amor próprio, para a gente poder ir trabalhando isso. Né? A gente pode ter uma sequência de lives aqui voltada para essa questão, para a gente poder ir trabalhando cada tema, né? Eu quero buscar aqui, eu vou fazer 30 lives nesse canal, né? 30 lives nessa terceira temporada, então são 30 aulas, né? 30 aulas para poder mudança de uma mulher gigante aí, viu? Eu quero que essa mulher que esteja se sentindo pequena se torne gigante, né? Então é esse o meu propósito aqui com vocês, tá? Então, vamos finalizar. Olha, 10h10, agora eu falo que meus horários iguais aqui é sempre para expansão, né? 10h10 agora. Vou tirar um print, que eu não tirei nenhum print. E se vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode colocar aí também. Né? Alguma dúvida? E muito bem-vindas, meninas. Elis. Ah, minha querida, ensaio reverso. Seja bem-vinda. Marilene. Seja bem-vinda. Gente, é isso, viu? Vamos falar. Eu vou só colocar aqui para vocês, para finalizar. Eu coloquei aqui 10 passos que vocês têm que olhar. Anote isso, gente. Tá? 10 passos, né? Porque tudo é causa e efeito. Tá? Olha para a causa da situação para que você tenha um efeito aqui na frente. Quando eu falei esse passo ali que eu dei para vocês, da neurociência, é olhando para isso. Tá? É a causa e o efeito. A causa, ela começa no pensamento, tá? O efeito tá ali no seu comportamento, tá nas suas atitudes, nas suas ações. Então, olhar para isso e ressignificar, olhar e ressignificar, olhar e ressignificar, tá? Primeiro passo, adquira consciência. Primeiro você tem que ter essa consciência de tudo isso que a gente falou aqui. Né? Ter a consciência de que você está vivendo uma baixa autoestima. Você está com seu amor próprio lá embaixo. Eu não tenho amor próprio. Né? Ter a consciência de que eu quero mudar, de que eu quero transformar isso. Então, o primeiro passo é você olhar com consciência para tudo isso e entender esse passo a passo para você ressignificar, né? Pratique o que te faz feliz, tá? Olha para o que você gosta de fazer. Faça coisas que te façam feliz, né? Se você trabalha com algo que não é legal, que não é bom, veja onde que eu tenho que mudar, como eu tenho que mudar isso, tá? Então, faça coisas que te faz bem, né? Vai no cinema, busca fazer alguma atividade extra fora da sua rotina, né? Coisas que você vai buscando para que te faz bem, né? Um filme que você gosta, uma comédia, vai buscar uma atividade física que você gosta. Não faça o que você não gosta. Terceiro, corte o que te faz mal.
tá? Eliminar o que te faz mal. Todas as situações, gente, né? Quando a gente elimina essa energia tóxica da nossa vida, pessoas tóxicas, situações que me faz mal, né? É um dos pontos que é lá a aceitação, tá? Você aceitar você quem é e você ir eliminando tudo que eu não quero mais. Aceita quem você quer, como você quer ser e elimina tudo que te faz mal, né? Dentro desse processo. Quando eu falo aqui de praticar o que te faz bem, tá? É você olhar para a sua felicidade, tá? Eu coloquei que a felicidade, ela faz parte do nosso processo de amor próprio. Então, o que a gente faz para aumentar a nossa felicidade? Né? Aumentar o nosso nível de serotonina, né? De prazer. Então, tudo que te dá prazer, aumenta o seu nível de serotonina no organismo. E aí aumenta o seu humor, melhora o seu humor, né? Tá ligado com a fome, tá ligado com sono, né? Quando você tá com insônia, com mau humor, tudo isso a sua serotonina tá baixa. Então você tem que buscar o nível, elevar a sua felicidade, para que você esteja vibrando, buscando uma energia, né, melhor na sua vida, um nível mais de felicidade, mais alegria, mais prazer, e isso vai estar aumentando o seu nível de serotonina para poder isso ir equilibrando o seu corpo, ok? Faça o que você tem que fazer, eliminar a procrastinação, né? Fazer o que você tem que fazer, tá? Eliminar a procrastinação, por quê? Porque tudo a gente deixa para depois, vai deixando para depois, isso é procrastinação, né? Então, fazer o que tem que fazer ali no dia, coloca no papel, né? Hoje eu tenho que fazer isso aqui, tal situação, e isso vai te ajudar, né, no seu amor próprio, você fazer coisas boas para você, né? Tá ligado com a questão de cima, de praticar o que te faz bem, tá? Mas olhar para a procrastinação, o que eu estou procrastinando, né? Porque você precisa o quê? Fazer o seu desejo. Se eu quero estar desse jeito, eu tenho que construir isso, né? Então, olhar para a sua projeção, como você quer estar, e olhar para o momento e falar, eu tenho que fazer. Então, sair da procrastinação, né? Fazer o máximo que você puder, sair da procrastinação é outro tema que a gente tem que falar aqui também, porque ele está ligado com preguiça, com outras questões, né? Com foco, né? Então, nós vamos entrar também nesse tema depois, tá? Mas isso tem que ser olhado agora, para você melhorar o seu amor próprio, tá? Usar afirmações positivas, tá? É importante, sim, muito importante usar as afirmações positivas, sentir essas afirmações, tá? Então, quando você decreta uma afirmação, um mantra, algo, você tem que sentir esse mantra dentro de você. Eu me amo por ser quem eu sou. Eu me amo por ser quem eu sou. Né? Mas quem eu sou? Eu sou essa mulher incrível, eu sou essa mulher, fecho os olhos e faço o exercício. Né? Eu me amo por ser quem eu sou, fecho os olhos e faço o exercício. Quem chegou aí depois, assista essa live mais na frente que tem o exercício. Né? E aí você se sente essa pessoa incrível que você é. Tá? Cuide de você como você cuidaria dos outros, né? Porque a gente tem
o costume de quê? De olhar para o outro, de cuidar do outro, dar o melhor para o outro, né? Não, e não olhar para você, né? Tá? Olha para você como se você estivesse cuidando do seu filho, quando você estivesse cuidando da sua mãe, como se você estivesse cuidando de uma pessoa que você ama, né? Do seu marido, do seu namorado. Então, cuida de você primeiro, né? Faça carinho em você, né? Se acaricie, sabe? É importante, tá? Isso, você olhar para você, né? Supere o seu passado, né? As crenças limitantes que tá lá preso no seu passado. Muitas vezes a gente não sabe, né? É inconsciente, a gente age inconsciente porque está preso no nosso subconsciente e a gente não consegue enxergar isso. Por isso que às vezes é preciso um tratamento, sabe, gente? É preciso olhar, buscar um terapeuta, buscar um atendimento, buscar recursos para você entender a sua história, entender o seu passado, entender o que está te prendendo ali e liberar isso de você, né? Tá? O outro passo é pare de se comparar com os outros, tá? A comparação ela te coloca para baixo e não existe, né? Porque na verdade a comparação ela não é nem para existir, porque cada pessoa é a pessoa, né? Fulano é fulano, ciclano é ciclano. Eu tive a minha história de vida, fulano teve a história de vida dela, né? O que você pode olhar? Você pode modelar, né, a sua história com a história de outra pessoa, mas nunca comparar. Nunca comparar. Comparação, ela tem que ser eliminada, né? Então, eu posso querer algo que o outro, né, na questão do ego, aquele ego positivo que eu falei, né? Então eu quero ter, por exemplo, igual a gente falou dos seios ali, né? Eu quero ter a quantidade de peito que fulano tem, né? Então eu me modelo naquela pessoa para o meu bem-estar, para poder olhar para mim, para querer o melhor para mim. Mas não querer o que o outro, porque quando você quer o que o outro tem, é inveja. Então entra em várias questões. Então a inveja ela não é boa, né? Então é o ego trabalhando, né, ali também, porque tá ligado com a inveja, tá? Então, mas olhar, não se comparar e se valorizar, né? Valor também é outra questão. Como eu estou me valorizando, né? Eu me valorizo como? Né? Quando você faz para o outro, você não está se valorizando. Né? Eu faço algo em mim para poder mostrar para o outro. Eu não estou me valorizando. Eu tenho que me valorizar, olhar para mim. Isso é importante para mim? Isso é bom para mim? Isso faz parte, né? De todo o meu processo aqui, do que eu quero para mim de melhor? Aí sim, aí é valor, tá? Outra questão, se aceite e se perdoe, né? Perdoar os erros do passado, perdoar as pessoas, perdoar é uma questão assim extremamente importante na nossa vida. Quando a gente mexe lá nas nossas histórias, vem questões que a gente traz para cá e a gente praticar esse perdão, o auto-perdão, se perdoar